Bom dia, boa tarde, boa noite. Galahad Brandão falando com vocês aqui no nosso canalzinho, um bandalista, canal voltado ao autoconhecimento, né? A gente fala de autoconhecimento aqui para quem tem mente aberta, quem tem cabeça fechada, aí já não gosta das coisas que eu falo aqui, mas isso não interessa. Meus amores, vamos falar de apometria? Vamos? Me pediram, eu vou falar. Eu tô com essa voz meio rouca ainda, mas dá para nós conversar com os negocinhos. Antes da gente começar, meus amados, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, tem mente aberta ou que tem curiosidade. Badala aí o sininho das notificações para você não perder os vídeos que vão aparecer, porque se você não faz isso, além de você prejudicar o canal, o YouTube não manda as notificações para você. E se brincar, você nem encontra o canal mais, porque YouTube é custoso. Nós vamos estar em outras redes sociais também, anuncio isso em breve. Para você que não quer acompanhar no YouTube, a gente vai estar em outros lugares também, se Deus quiser. E comenta aí o que é que você achou do vídeo na hora que terminar, né? Ou o que você gostaria que eu comentasse aqui no canal, os assuntos que eu falasse aqui no canal. E se você estiver precisando de uma ajuda, uma oração, uma doação, um trem, escreve aí, nós vamos tentar ajudar você. Tá bom, meu irmão? Aí no caso, meu irmão, irmã, tá? Bom, vamos falar de apometria? Eu tinha colocado um textinho aqui do lado, tem um textinho aqui que fala rapidamente sobre a história da apometria, tá? Aqui do site apometria.com, qualquer livro de apometria que você buscar, vai ter mais ou menos isso aqui, tá? É uma coisa meio universal. Eu vou resumir isso aqui, tá, gente? Aqui diz o seguinte: a apometria é um conjunto de princípios e técnicas de canalização de energias que tem como objetivo o tratamento, a harmonização e a conscientização por vários aspectos que envolvem as energias humanas. O ponto central da apometria, vou selecionar aqui para vocês verem onde é que eu estou lendo. O ponto central da prática apométrica é o desdobramento induzido, também chamado de projeção da consciência, fenômeno psíquico denominado sonambulismo magnético por Allan Kardec, codificador do espiritismo. Àquela época já existia a apometria, mas não tinha esse nome, tá? A apometria surgiu no planeta Terra muito antes disso. Só que ela foi temporariamente banida porque fizeram mau uso, como sempre, né? Igual a energia vril. Só que eu não vou falar de energia vril nesse vídeo. Aqui fala que não é doutrina e filosofia, tão pouco religião, de fato não é, tá? E aí o que geralmente a apometria faz? Limpeza, e alinhamento e cura dos corpos formadores do pecado humano, ou seja, nós temos 7 corpos principais, e quando alguns deles encontram-se em não harmonia, a apometria entra para resolver. Limpeza e regulagem do centro de força, que são chakras, né? Temos basicamente 7 chakras principais e mais 2 acessórios que meio que fazem essa ligação. Vou fazer um vídeo só sobre isso, para vocês entenderem. Alinhamento e tratamento para os níveis de consciência, né? Que são as encarnações de vida passada. Extrato, deixa eu me arrumar aqui. Extrato de personalidade da pegada existência que viveram, que possuem conhecimento de si mesmo, podendo ajudar ou atrapalhar a encarnação atual. Isso aqui é muito comum, tá, gente? Isso aqui é basicamente toda vez que a gente abre uma ação de apometria, aparece personalidade que está atrapalhando, achando que está ajudando. Aí a gente tem que conversar com essa personalidade. Vou fazer também um vídeo. Se você escrever aí embaixo, hashtag o que é personalidade? Se colocar ponto de interrogação, não. Você coloca aqui, o que é personalidade? Que dependendo eu faço um vídeo sobre isso para vocês entenderem. Proteção e equilíbrio e ainda limpeza e harmonização do lar do assistido. É muito comum, principalmente em casa que tem muito espelho, ter a invasão de espíritos obsessores ou intrusos, você chama do que você quiser. Por conta disso aí, a apometria ela consegue fazer o desdobramento dos médiuns através dos pulsos magnéticos, e aí você consegue ir até a casa. O médium bem treinado, né, ele consegue ir à casa da pessoa e ele consegue fazer essa limpeza junto com os guias espirituais, tá? O médium não faz nada sozinho. Aqui diz que em caso de obsessão mais complexa, a apometria é muito abrangente, profunda e direta. Assim, a entidade obsessora pode ser recolhida e tratada posteriormente nos hospitais ou locais específicos do astral, ou ela pode ser exilada, tá? Eu vou ver se eu consigo lembrar disso para falar aqui no vídeo. Então, a regra de ouro da apometria, abre aspas, do Dr. José Lacerda de Azevedo, que foi vamos dizer, o codificador da apometria. Aspas, devemos alertar vigorosamente para os entusiasmos que possamos estar provocando, como fundamento de todo, chegar aqui para cima que pode ser que não esteja aparecendo para vocês na tela, como fundamento de todo este trabalho, como de resto de todo trabalho espiritual, deve estar o amor. Ele é o alicerce sempre, fecha aspas, Dr. José Lacerda de Azevedo. Bom, há muito tempo atrás, não vou ficar preso com o negócio de data não, tá, gente? Pelo amor de Deus.
há muito tempo atrás, o doutor Luiz Rodrigues, que era um porto-riquenho, ele inventou uma técnica chamada hipnometria, que era basicamente, que consistia em desdobrar o perispírito, né, do corpo, para poder acessar a intimidade, não a intimidade sexual, a intimidade dos segredos, mas para conseguir entender o que aconteceu para levar a pessoa encarnada a chegar ao ponto que ela está, a entender o sofrimento dela, entender a origem, a raiz do problema. E aí o doutor Lacerda, ele se interessou e ele começou a sistematizar o negócio, né, através das leis. A apometria tem algumas leis que todo profissional, né, no caso terapeuta, se ele for da apometria clínica, então ele é um profissional da apometria. Ele cobra para fazer isso, tá? Então, e o não profissional da apometria, o cara que trabalha na casa de oração, por exemplo, no terreiro de Umbanda, na tenda do Candomblé, enfim, ele tem que saber isso, ele tem que saber essas regras e o porquê dessas regras. Então, muitas vezes, você não tem que saber o nome da regra, você tem que saber por que ela existe e para que funciona. E aí você consegue entender a apometria mais fácil, que não é o que eu vou falar nesse vídeo aqui. E aí o Lacerda falou assim, olha, não pode chamar hipno, porque hipno subentende que você tem que dormir, né? Você não pode estar no estado de vigília. E de fato, o desdobramento, ele não acontece enquanto você está dormindo, né? No caso da apometria, você consegue fazer o desdobramento consciente, estado de vigília, né? Mas aí depende também, nossa, acho que eu falei um né umas 15 vezes. Então você tem que estudar e tem que praticar. Não inventa estudar isso em casa e praticar em casa não, tá, gente? É meio custoso o negócio. Bom, dito tudo isso, ele sistematizou a apometria meio que quase que como que 3Q numa frase só, que o Kardec fez com o espiritismo. Ele compilou tudo e codificou de tal forma que nós conseguíssemos ler as obras, né, ler os livros e entender como é que funciona. Bom, mas isso aí fala assim para mim, Gagá, na prática, para que serve esse trem? E outra pergunta que comumente acontece, se você desdobra o corpo, existe o risco do espírito não voltar pro corpo? Vou responder a segunda pergunta primeiro. Não existe esse risco, tá, gente? Toda vez você, ser humano que tá me vendo, assim como eu, você desdobra todas as noites. Todas as noites você desdobra. Agora, para onde você vai, eu não sei. Vai depender do que você fez no dia, dos pensamentos, do que você andou fazendo antes de dormir. Então depende do que você andou fazendo, depende se você foi dormir com raiva. Se você foi dormir num motel, por exemplo, você tava numa casinha de perdição, tudo isso aí influencia pro local, pra zona vibratória, para onde você vai enquanto você dorme, tá? Bom, por que o espírito não fica fora do corpo? Muito simples, e eu vejo muito líder religioso errando isso. Isso é básico, gente. Isso é básico para poder aprender a apometria. Isso é regra, assim, tá na codificação do Allan Kardec isso. Então, se você é dirigente espiritual ou você que é entusiasta, você fica falando aí para cima e para baixo que você vai desdobrar a pessoa não volta. Presta atenção no que vocês estão falando. Não tá certo, isso eu vou explicar por quê. Olha só, o espírito, ele é preso ao corpo, ou o corpo é preso ao espírito, chama do que você quiser, por 2 cordões, o cordão de prata e o cordão de ouro. São 2 cordões. Pelo fato de você estar vivo na matéria, o seu corpo físico estar vivo, ele exerce uma autoridade perante ao espírito. Então, o que acontece? Toda vez que você desdobra, seja você encontra um momento de pânico, ou você está perto de acordar, ou você vai levar um susto, alguma coisa assim, automaticamente o seu corpo material, que é muito denso, ele puxa o seu espírito através desses 2 cordões e acopla de novo. Então é impossível o espírito não voltar para o corpo, porque o corpo é muito denso, o espírito é menos denso, quem é mais denso tem aí uma força maior para quem não é densa. Por isso que nós estamos encarnados aqui. É por isso que o corpo humano tem essa capa de carne, osso, articulação e etc. Porque ele é denso. Então o espírito não consegue sair e ficar fora. Outra coisa, tem os 2 cordões que prendem o espírito ao corpo. Outra coisa, por que então, isso aí é muito lógico de pensar. Por que o espírito sai do corpo quando o corpo morre? Justamente porque o corpo morreu.
Então, como o corpo está desligado, em definitivo, ele não exerce autoridade, ele não exerce influência perante o espírito. Aí o espírito vaza e os cordões são cortados pela espiritualidade para você voltar para o mundo espiritual. Simples assim, tá? Então, não fala essas besteirinhas não. Gaga, que o apometria trata? Uma porrada de coisas. Dentre elas, obsessão simples e complexa. Assiste o vídeo aqui depois que esse vídeo acabar, pra você entender o que é obsessão simples e obsessão complexa. Trata disso aí. Pessoas que sofrem com autismo, a apometria trata. Ela não cura, ela ajuda muito. Pessoas que estão tentando engravidar e não conseguem engravidar, a apometria também trata. Pessoas que estão com problemas no corpo físico, trata também. Pessoas que estão sendo, que não dá certo na vida, o emprego não dá certo, a vida amorosa não dá certo, tudo na vida do cara dá errado, ela tá pensando em suicídio, ela se entregou ao vício, ela vive na esbórnia, a apometria trata isso também. Qual que é a vantagem? Gente, a apometria ela basicamente trata tudo. Tudo. O fato de eu falar que ela trata não quer dizer que ela resolve, ela pode amenizar o processo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. E é muito comum isso, e presta atenção para você que tem tendência suicida, que vive tomando remédio de tarja preta, presta atenção que isso pode te ajudar. Vamos lá, vou tomar uma água primeiro que eu tô com a voz de pato ainda. Bom, na apometria, funciona assim, é como se fosse uma mesa espírita. Junta lá uma mesinha, umas cadeiras, faz uma rodinha lá, e aí você fala os problemas que a pessoa tem, aí tem os médiuns que são os captadores, que recebem as entidades que vão incorporar, sejam elas quais forem. Tem o doutrinador que faz o bate-papo com a entidade, para ver o que está acontecendo, para investigar o problema e tentar resolver ele ali, ou parte dele. Tem o presidente da mesa apométrica, é um líder por mesa, então ele é o presidente da ação de apometria, na mesa apometria, ele que vai dar ali as diretrizes de como é que vai funcionar, quem vai ser atendido primeiro, etc. Tá? Então é basicamente isso. E tem aquele médium que pode ser utilizado para captar o corpo astral, caso o consulente não esteja ali, caso o atendimento seja feito à distância. Tem como fazer distância? Tem, gente. Energia não conhece barreira, tá? É o ser humano que coloca barreira na energia. Com isso aqui, ó. Tá? Então, bora. Bom, você que tem esses problemas que eu citei anteriormente, deixa eu conversar, que eu sei qual que é conversar. Muitas pessoas acabam tendo problemas que o povo acha que ela é louca porque ela sofre convulsão do nada, ela começa a chorar do nada, ela não consegue explicar por que ela chora. Ela sente crise de ansiedade em determinados ambientes, com determinadas pessoas, ouvindo determinadas músicas ou com determinados tipos de acontecimento, ela não consegue explicar o que é, mas ela entra em sofrimento, ela entra em dor, tá? E pessoas que têm tendência suicida, pessoa que tem tendência a abusar da sexualidade, o uso de tóxico, etc. Tudo isso a apometria ajuda e às vezes resolve, tá? Por quê? Porque quando você abre a frequência da pessoa, que a gente chama de abrir frequência, os médiuns eles entram nessa frequência para saber o que está acontecendo. Então as entidades que vão se manifestar, que estão associadas àquele problema, elas se manifestam nos médiuns incorporantes, nos médiuns que vão fazer ali o trabalho de receber as entidades. Então é ali que começa o bate-papo. Então ali pode incorporar de tudo. Pode incorporar um ente querido que obviamente faleceu e tá atrapalhando sem saber o que está atrapalhando, que é uma pseudo-obsessão. Pode aparecer ali a própria pessoa em uma outra vida que a gente chama de personalidade. Pode acontecer um monte de coisa. Pode aparecer também obsessor que quer acabar com a vida dela. Pode aparecer mago negro, espectro, pode aparecer porrada de coisa. Tá? A apometria, na minha concepção, ela é uma caixa de ferramentas, e essa caixa, quando aberta, ela tem todas as ferramentas possíveis para você investigar o problema, apontar uma solução e solucionar dependendo do merecimento da pessoa. Tem muitas pessoas que têm que fazer 2, 3, 5 apometrias, né? E aí tem um intervalo para que isso aconteça. Então, por exemplo, você viveu sofrendo de dores que os médicos falam que você não tem nada. Vai na apometria que você vai descobrir o que é. Você está tentando engravidar, não consegue. O médico falou que tá tudo certo. Vai na apometria, provavelmente deve ter um negócio errado com o seu útero, ou com o seu marido, ou com os dois, né? Porque aí entram os problemas de karma individual, karma de grupo e karma coletivo. Vou fazer um vídeo sobre isso também, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, gente? Vai ser uns 20 minutos. Aí qual que é o negócio que eu falei do exílio, né? Como é que funciona o negócio? Vamos supor que a gente abriu com uma apometria. Aí vamos abrir a frequência de fulano de tal, nascido a dia tal, mês tal, ano tal. Vamos abrir a frequência dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é pulso magnético, tá? Quem tem evidência sabe que quando você estala o dedo vai... É só para quem consegue ver isso aí.
Bom, depois que você abrir a frequência, os membros que estão mais próximos das entidades, eles vão receber algum tipo de entidade ou uma comunicação. E aí, vamos supor que eu tô aqui como o doutrinador. Eu falo, boa noite, meu irmão ou minha irmã. Né? Se é homem ou mulher, tem uns que não gostam de falar, tem uns que já chega gritando, esbravejando. Aí você usa os pulsos magnéticos e os comandos para fazer aquele espírito ficar preso. Não preso porque ele é um presidiário, mas para que ele não fuja. Então você faz ali uma redoma para ele ficar ali, para você poder conversar com ele. Aí você vai conversar, ó, o que tá acontecendo? Quem é você na vida dela? Por que você quer atrapalhar essa pessoa? Né? Aí geralmente o espírito fala, ah, eu quero matar, porque ele me matou, blá, 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 blá. Aí você fala, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no passado, eu quero saber se é isso mesmo que você falou. Aí você desdobra, esse espírito que está acoplado no médium, você desdobra a parte da consciência dele, para ir no dia que aconteceu o problema. Geralmente aí, esse espírito que tá todo bravo, ele já começa a amansar, porque ele sabe que ele não é tão vítima assim do negócio, né? E aí, conforme você vai identificando as coisas que estão acontecendo, você vai usando as ferramentas com comando de voz e pulso magnético. No final das contas, qual que é a ideia? É você identificar o problema, cortar a ligação da entidade manifestante com a pessoa que ali está sofrendo o problema e enviar essa entidade para um hospital ou para algum lugar no plano espiritual para que ela receba tratamento, para que ela entenda que ela morreu, né, que a carne dela morreu, mas que ela está viva com o espírito, que ela não precisa daquilo ali e que aquilo ali não é bom para ela. E na própria apometria, com os pulsos, você consegue mostrar para ela. Né? O interessante é isso. Só que, se ela aceitar, ela vai pro médico. Você encaminha, ela vai pro médico, passa um tempinho perigoso, ela até voltar para trabalhar com a casa na qual ela foi atendida. Isso já aconteceu na casa que eu trabalho algumas vezes. Só que tem alguns espíritos que não querem. Eles querem continuar no mal, eles querem continuar na treva. E aí você usa algumas técnicas um pouco mais abrangentes, mais pesadas, que é para você tentar forçar o espírito a ver que ele tá indo pro lugar errado. Mas tem muitos que falam não, 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 não e não. Aí o que você faz? Você dá o comando para encaminhar ele para o exílio planetário. Por que ele vai para o exílio planetário? Na verdade, você não dá o comando para ele ir para o exílio, você dá o comando para ele ir para o Tribunal do Conselho Evolutivo. Quem comanda lá nada mais é do que Maria de Nazaré, a nossa amada mãe, que trouxe um dos maiores avatares de todos os tempos para a vida na Terra. Então você encaminha ele para o Tribunal do Conselho Evolutivo. Aí você fala, Gaga, qual que é a diferença disso para, sei lá, a sessão do descarrego ou para a gira lá da Umbanda? Muito simples. Quando você está numa gira de Umbanda, eu não estou desmerecendo, tá? Só estou dizendo que é uma das ferramentas que alguns terreiros ou algumas igrejas utilizam, tá? Que a gente carinhosamente chama de amarra e leva. O que é o amarra e leva? O espírito baixou ali, a entidade baixou no médio, tá lá esbravejando, rolando no chão, querendo arrancar roupa. Muitas vezes isso é falta de educação mediúnica, tá? A gente vai falar disso aí também. E aí acontece o seguinte, para não dar trabalho, né, até porque tem muita gente para ser atendida, etc. O dirigente ele fala para a entidade, amarra e leva, tipo, tira ele daqui, para a pessoa que veio buscar ajuda ter um pouco de paz. Só que na hora que a espiritualidade amarra e leva, não é exatamente o amarrar e levar, ela é apenas conduzida, dependendo do nível de imoralidade da entidade. Na hora que chegar lá na porta do trem, lá do hospital, o trem fala assim, você quer ajuda? Não. A espiritualidade não vai ofender o livre-arbítrio do espírito. Ela vai largar o espírito, uma hora ou outra esse espírito vai encontrar com a vítima de novo, se a vítima não conseguiu fazer a reforma íntima. Vou fazer um vídeo sobre isso também. Vocês calma que eu sou um só, eu tô meio rouco ainda. Bom, dito tudo isso, ele pode voltar a aperrear a vida da consulente. Quando você usa, quando tem uma apometria séria, ele não volta mais. Por quê? Porque ele foi pro Tribunal do Conselho Evolutivo e lá esse tribunal vai fazer o julgamento. Fala, olha, você fez isso, você não quis ajuda, a gente tentou, tipo, desde a vida tal, aí ele vai ver um filme da vida dele todinho. Aí acessa-se o corpo búdico daquela entidade e mostra tudo que ele fez, deixou de fazer, as chances que ele teve não aproveitou, às vezes que é por ter sido bom ele foi mal porque ele quis, você é mal porque você quer, não é porque você é forçado a nada não, tá? Vem com essa não. E aí, moral da história, se ele for culpado, ele vai pro exílio planetário, que é um lugar, em algum lugar aí, em que esses espíritos não podem sair, até que chega o momento para eles irem encarnar compulsoriamente em um planeta mais atrasado para poder ir quitando as dívidas desses que eles têm. Tá? Então é isso que acontece.
diferente do amarra e leva. Tá? Na apometria não tem amarra e leva. Bom, a apometria, ela trata uma pancada de coisas, eu acho que deu para vocês entenderem aí. Faz quem quer. E o mais importante, para você que é, igual eu tava falando, para você que tem, para pessoa que é autista, para pessoa que às vezes ela sofre tipo de dupla personalidade, essas coisas, pode ir na apometria, meu amor, porque o seu caso é de acerto kármico, ajuste kármico, tá? Se você for na apometria, pode amenizar. Vai resolver? Não vai, tá? Não vai. E a maioria das pessoas que tem esse negócio de TDAH, ele é doido, ele é lunático, não é que ele é lunático, não é que ele é doido, ninguém é doido. Ele tem um campo mediúnico extremamente aberto, extremamente mal educado. Mal educado no sentido de ele ser sem educação? Não, porque a pessoa nunca recebeu instrução. E aí você leva ela para a apometria para ela ter um pouco de paz, para depois você passar a educação mediúnica para ela. Tá? As igrejas, elas realizam um trabalho de educação mediúnica através da formação de líderes, né? Pastores, padres, etc. Só que é diferente, os nomes são diferentes, a liturgia é diferente. Mas no fim das contas, o propósito é quase o mesmo. Então é isso, meus amados. Se vocês quiserem contatos de pessoas que fazem apometria clínica, eu tenho alguns para indicar. Me chama aí nas mensagens, deixa seu telefone, sei lá que eu vou entrar em contato com vocês, tá? Mas se vocês quiserem conhecer os locais que fazem apometria, eu recomendo o Ramatiz, né? Lá o Centro Espírita Ramatiz, aqui em Goiânia. O Centro Espiritualista Universalista Maria de Nazaré, que é o seu mamo, onde eu trabalho, né? Tem lá também, tem apometria, lá tem reiki, tem cura, tá uma porrada de coisa lá. Só que quando você vai para os centros, você tem que esperar a sua vez, tá? E nem todos os casos são casos para apometria. Agora, se você quer, porque quer fazer apometria, aí você vai na apometria clínica, mas você vai ter que pagar por isso, tá? Aí antes você fala, Gagá, mas dá de graça aquilo que você de graça recebeu? Pois é, cuja apometria não é de graça. Tá? Manter um consultório de apometria aberto também não é de graça, tá? Então, muito cuidado na hora que for criticar. Entender o que é apometria? Entender o exílio, como é que funciona os negócios? Não entendeu? Comenta aí que eu gravo a parte 2 se for o caso. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos, badala o sininho e deixa uma mensagem, um comentário para ajudar o canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês, independente da religião. Tchau!